E aí, assim, para quem, por exemplo, não estuda teologia, não tá vendo podcast meio de curioso, qual é a diferença entre a matéria de introdução ao Antigo Testamento, ou ao Novo Testamento, que aí dá na mesma, Sim. e teologia do Antigo Testamento? O que a pessoa estuda em uma e estuda em outra? Tem gente que pensa que é uma coisa igual. Não é. Na introdução, ou no Antigo Testamento 1 e 2, você estuda mais a história, você estuda a questão patriarcal, monarquia de Israel, as épocas, né, dos juízes, dos reis, né, monarquia. Você estuda a questão dos patriarcas. Quando você vai para a área da teologia, você entra já na área da revelação. Como Deus se revelou, a constituição do homem, o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento, questões escatológicas do Antigo Testamento, atributos de Deus, né? Você estudando Deus como uma pessoa. Se mistura um pouquinho com alguns pontos da teologia sistemática. Né? A teologia do Antigo Testamento mais conservadora, que é a matéria que eu não abro mão até hoje, então a gente trabalha muito essas questões. Os nomes de Deus, revelação. Então tem uma diferença muito grande. Você entra também um pouco na questão de doutrinas, né? Doutrinas que nós vamos ter lá no Novo Testamento. Então tem pessoas que pensam que é tudo igual. Não, a introdução, a Antigo Testamento 1 e 2, você trabalha mais essa questão histórica, os personagens, tipologia, as figuras. Você trabalha mais a questão, como eu falei, desses períodos, né? Desses períodos. Então, tem uma diferença muito grande. A teologia, ela entra na parte da revelação. Em cima da revelação, você vai estudar esse descortinar de Deus para o homem, Deus se apresentando ao homem. Não foi o homem que teve a iniciativa, foi Deus. Então você trabalha muito essa questão que é forte demais, né? A introdução, então, seria mais uma apresentação para uma apresentação, a história, os períodos, os patriarcas, né, os juízes, os episódios. Que episódio? Episódio de Babel, episódio do dilúvio, episódio do homicídio, Caim matando Abel, o episódio da própria Torre de Babel, né, os patriarcas. Então você estuda mais uma questão histórica e pontual mesmo. Eu quando dou o Antigo Testamento, eu costumo pegar textos polêmicos, né, para a gente discutir um pouquinho a questão dos filhos de Deus, a questão da Torre de Babel, se era só a descendência de Sem, se era a descendência das 3 gerações que saíram da arca, que tiveram a língua misturada. Então a gente trabalha algumas questões. Se o dilúvio foi universal, se Babel existiu realmente, é uma figura. Então eu gosto de trabalhar essa área, para abrir um pouco a mente, né, do aluno, do seminarista, do estudioso, nessa área aí. Porque tem muita gente que chega assim, achando, até vou tomar cuidado com o que eu vou falar para não parecer uma visão liberal, mas tem muita gente que chega achando assim, que 100% do que é narrado ali, né, foi de fato daquela maneira, né? Então, por exemplo, a criação, não necessariamente Deus falou, faça água, e a água simplesmente apareceu. Pode ser que tenha sido assim, mas pode ser que seja um fenômeno, né? Sim. E quem descreveu dessa maneira. Né? Até porque quem escreveu foi Moisés. O cara apareceu lá na frente, né? Depois de um monte de coisa que aconteceu, várias situações, aí aparece o Moisés. E Moisés, ele teve a condição de escrever, porque ele teve uma cultura diferenciada dos hebreus. Ele foi criado no ambiente do palácio do Egito. Né? A gente conhece toda a história de Moisés, tirado das águas, papapá. Aí pediram para achar uma hebreia para cuidar dele, a própria mãe foi. Então, uma hora ela deve ter falado para ele. Falou, você não está percebendo? Pela cor, eu acho até, né? Que ele era mais moreninho, né? Como dizia o Dr. Paulo, 6 da tarde, né? No entardecer. Os egípcios, aliás, ele era mais branquinho. Os egípcios, que eram mais escurinhos, né? Então ele percebeu, pô, eu acho que não tem muita coisa a ver com esse faraó, não. Então, mas ele teve uma instrução. Né? Então, nada acontece por acaso. Quer dizer, o povo foi parar lá no Egito, ficou escravo lá no Egito, chegou bem, depois de um tempo virou escravo, chegaram bem lá, bem recebidos pelo faraó, que gostava de José, tal.
e depois se tornaram escravos, com o passar do tempo, a mudança de Faraó, a morte de José, e aí aparece esse Moisés do nada, e esse Moisés aí começa a escrever. Então, nada é por acaso, né? Deus deu uma condição de sabedoria, de letra, para ele poder escrever, e começou lá do zero. Agora, como você falou, não foi Deus que sentou do lado com um computador, ou falou, vai escrevendo aí, Moisés. Ditou para ele, né? Não tinha isso aí, né? Então, lógico que muita coisa foi bem sucinto, de uma forma que passou para ele, alguém passou para ele, ele escreveu. Né? Então, isso lógico. Tem gente que briga, como você falou, não, a Bíblia é inerrante, não tem erro na Bíblia, porque foi o que Deus permitiu chegar nas nossas mãos. E nós somos privilegiados. Né? Porque se você pegar esse povo do Antigo Testamento, o próprio Cristo, os próprios fariseus da época, os saduceus, os legalistas da época, os doutores da lei, eles não tinham o domínio que nós temos hoje da Escritura. Domínio que eu digo, você tem Bíblia com tradução A, tradução B, Bíblia que não sei quem traduziu, Bíblia com comentário não sei de quem e tal. E eles não tinham isso. Eles tinham coisas escassas, né, nas mãos, e com isso aí que eles tentavam interpretar a vontade de Deus, o plano de Deus. Então nós, depois do cânon, da separação dos livros, dos 66, e os outros da Bíblia Católica, muitos da Bíblia Católica, apesar de não serem livros tidos como inspirados por Deus, são livros históricos, contam história. Principalmente os Macabeus, né? São livros de sabedoria, são livros bons de ler e interessantes de ler. Então o pessoal leva muito por esse lado, né? Principalmente aqueles crentes que têm a cabeça mais quadradinha. Então, quando você vai estudar a teologia, você tem que abrir um pouco a mente, abrir o leque para tentar entender. Então a Bíblia não é a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. Ela não tem partes, ela é a palavra de Deus. Principalmente o Antigo Testamento, que é a base, o alicerce de tudo. Você não consegue chegar no Novo se você não passar pelo Velho. Né? A Nova Aliança, você não tem a Nova Aliança, porque o Testamento também é uma palavra errada, né? Até fazer uma propaganda aí. Estou gravando um curso falando sobre os pactos, as alianças. É a parte do seminário, não tem nada a ver. É um curso que eu estou gravando particularmente. Então, a antiga aliança, ela serve para você entender a nova aliança. A concretização da nova aliança na pessoa do Cristo. Né? Então, é muito importante o Antigo Testamento. E essas questões, elas têm que ser levadas em conta. Né?